Olá, boa tarde. Stephanie, está por aí? Oi, Sabrina, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os cuidados dos cuidadores. Entrando. Deu certo? Vamos ver. Aí! Oi! Oi, tudo Tá bem? tudo jóia? Tá me vendo e me ouvindo bem? Super bem. Você também? Também, tudo Ah, que certo. bom. Oi, Flávia, tá dando oi ali. Ai, deixa eu ver se eu conheço alguém. Que bom, bastante gente aqui. Maravilha. Que o nosso intuito é exatamente isso, né? Deixar as pessoas à vontade, fazer um bate-papo, uma coisa bem dinâmica. Então, eu quero convidar todos que estão entrando, se quiserem comentar com a gente, fazer perguntas. A gente quer bater um papinho com você. Hoje sobre Exatamente. quando você cuida, quem cuida de você. Eu sou Jussiele, psicóloga infantil da Amigas do Aprender. Você é? Eu sou Stephanie Betanin, sou psicóloga de adultos, né? Sou parceira da Ju, encaminho as crianças para ela. A gente atende aqui no mesmo prédio, agora online, né, Ju? Mas antes da Sim, pandemia, somos vizinhas. Trabalho com terapia cognitivo literalmente. comportamental e é um prazer, fiquei muito feliz com esse convite. Ai, que bom. Acho que é muito bom poder conversar com você por aqui também, né? Além das nossas conversas, discussões de casos fora da visão de todos, nos privados. Então, hoje eu queria explicar um pouquinho que a gente escolheu esse tema, né? De acordo com a demanda que a gente tem no consultório. Eu, como psicóloga infantil aí que cuido das crianças, das famílias e acabo vendo a necessidade da família ser cuidada, né? De quem cuida ser cuidado também. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como que essa pessoa pode se cuidar? Quais são os sintomas? O que que acontece, né? O que que é dentro do esperado, o que não, né? Quais são as demandas que aparecem para a gente aí dentro de um quadro de ansiedade, às vezes de irritação, dentro do que eles estão recebendo, vivenciando, né? Carregando aí consigo e podem também receber os cuidados, né, Stephanie? Exatamente. Eu também achei muito importante esse tema, Ju, porque eu não sei se tu tem essa percepção, mas eu vejo que quando é para os filhos, os pais fazem tudo, né? E quando é para si mesmo, talvez não seja tão assim, né? Tem mais empecilhos, tem mais dificuldades, e um ótimo jeito de cuidar da saúde mental do meu filho é cuidando da minha própria saúde mental, né? Então, acho que Sim. vai ter um papo legal aí para a gente poder falar com quem está ouvindo. Eu até queria convidar de novo, porque eu acho estranho a gente estar aqui falando sem ter interação, né? Então, eu gosto de ter interação. A gente até, você abriu um box de perguntas e teve uma pergunta, ou teve mais? Eu não sei se teve mais, teve aquela, né? Então, Sim, quem tiver. convido a Sônia, a Amanda, né, que estão presentes. Deixa eu ver quem mais, a Flávia, a Sabrina. Vamos conversar. São todas mães, essas que eu estou falando, são todas mães que precisam, que cuidam muito bem dos seus filhos e que precisam ter o autocuidado também. Então, como você bem falou, né, o que a gente percebe é o quanto as mães, principalmente a gente vai falar mais mães que são as que acompanham com maior frequência, né, muitos pais também, no sentido de que quando é para o filho, a gente faz tudo, né? Quando é para o filho, a gente cede. Quando é para o filho, eu tiro, faço das tripas coração, como fala, né? Tira da onde não tem, até na questão financeira. A questão física também, não, é para o meu filho, eu vou, eu enfrento a dor que eu tô, eu enfrento o sintoma que eu tenho, e cedo, e faço o que é necessário. Mas e como fica esse cuidador? Como fica essa pessoa que está ali cuidando, se esforçando, né? Acho que até nesse momento que a gente está vivendo da quarentena, como que está vivenciando tudo isso, né?
E tem uma coisa também, Ju, que eu fiquei pensando, que a gente vai usar muito essa linguagem do pai, da mãe, porque quem convidou foi você, né? É o teu público. Mas quem não tem filhos, e eu vi algumas pessoas aqui que são psicólogas ou que fazem psicologia, Legal. e isso também é uma. Pode usar toda essa, adaptar essa linguagem para aproveitar o conteúdo, porque às vezes a gente não está falando de filhos, mas é difícil cuidar de si mesmo, né? Então, acho que vai adaptando a linguagem para poder aproveitar, né? Eu acho que Isso. nada funciona quando a gente só escuta e não tenta encaixar, adaptar na própria vida, né? Então, vai escutando aí, pensando em exemplos do teu dia a dia, né? Como que isso pode servir, ser útil, como que eu vejo isso na minha relação com as pessoas que estão ao meu redor. E é isso, Sim. né? Porque se a gente for pensar, o psicólogo cuida, né? O psicólogo, o fonoaudiólogo, o médico, ele cuida das pessoas. E será que ele também se cuida? Como que carrega essa carga aí de ter que cuidar do outro, de dar toda a atenção, né? Porque a gente sabe, querendo ou não, a gente absorve, né? A gente carrega isso com a gente. São muitas histórias, são muitas vivências. E a gente, enquanto profissional, também precisa estar sendo cuidado, né? Com Então, é, certeza. se a gente, se a gente for pensar um advogado precisa ter os seus cuidados também. Ele também cuida, ele cuida dos processos, ele cuida da família, né? Cuida de Uhum. decisões aí importantes também, que vão influenciar na vida das pessoas, né? Eu acho que é mais Uhum. direcionado exatamente para esse público. De todo mundo precisa de cuidados. É, e aí eu acho que a gente já pode começar com aquela primeira pergunta que alguém digitou no box. É possível eu mesma me cuidar, né? Eu mesma cuidar de Isso. mim? E claro que é totalmente possível, né? E eu acho que uma coisa que eu vejo dificuldade é que às vezes as pessoas ficam focadas em autocuidado como uma coisa grande, sabe? Ah, fazer a viagem que eu gosto, comprar uma coisa cara que eu gosto. E às vezes autocuidado é uma coisa bem pequenininha, gente. Às vezes poder, sei lá, tomar um banho quente quando eu tô com Uhum. raiva ou quando eu tô triste, sabe? De acolher o meu sentimento, isso é um autocuidado também, né? Eu acho que isso, quando você me convidou, eu fiquei pensando, as principais queixas que eu escuto no meu consultório de pais e mães é a dificuldade de lidar com a raiva, né? Então, e aí entra o autocontrole também, né? Controle da Sim. impulsividade. Depois vem culpa, porque é aquele pai que tem dificuldade para conversar com o filho e acaba gritando, acaba agindo de um jeito agressivo que não gostaria de agir. Depois se arrepende e vem um monte de sentimentos desagradáveis, né? Além da Sim. raiva, da dificuldade de lidar com a raiva, vem a dificuldade de se comunicar mesmo, né? De conversar com o Uhum. filho. E se eu não conheço as minhas dores, as minhas questões, eu não vou conseguir me conectar com o outro. Dentro da psicologia, Uhum. da terapia cognitiva, a gente acredita que toda situação não é ela que vai disparar em mim o que eu sinto e o que eu faço. A situação faz eu pensar algo. E desse pensamento é que eu sinto algo e faço algo. Só que nesses pensamentos, Ju, o nosso cérebro, ele é tão danado que tem uma série de distorções que ele faz, que é tão comum que está em livros, todo mundo faz, entende? Tem Olha só. distorções comuns. Então, leitura mental, por exemplo, que é uma das clássicas. Eu pensar o que o outro, imaginar o que o outro tá pensando ou tá falando. Se eu olho, eu fico sob controle desse númerozinho quando a gente está em live no Instagram, e isso é super ansiogênico, né? Se eu olho o númerozinho descendo e penso, nossa, o que eu tô falando, eu vejo o númerozinho cair, sei lá, 5 números. Eu penso, nossa, o que eu tô falando não faz sentido, ou não tá legal, as pessoas não estão gostando. Isso vai me disparar ansiedade, medo, né? Vergonha, um monte de Uhum. sentimentos desagradáveis. E talvez a minha ação seja, eu posso paralisar, eu posso sair, posso fugir, entende? Agora, se eu Sim, penso, posso ah, me enrolar, né, na live, já perdi a minha linha de pensamento, já não sei mais o que, que eu estou fazendo aqui, porque o meu imaginário ele entendeu que aquele númerozinho significou que eu não sou boa o suficiente para é, estar aqui de alguma forma.
né? Exatamente, mas eu não sei, eu não tenho controle sobre o que as pessoas estão pensando, né? Pode ser que a pessoa entrou, não tem nada a ver com o assunto que ela achou que seria, né? Pode ser que ela entrou por engano, pode ser tanta coisa que não tem controle nenhum sobre exatamente o que eu tô falando, né? Então, Sim, eu acho que é entender essa relação, porque muitas vezes na maioria das vezes, a gente não consegue discriminar o que, que eu penso, o que, que eu sinto, o que, que eu faço. E aí, se eu não vejo a relação entre isso, ou eu fico sob controle do sentimento, né? Geralmente um sentimento desagradável, ou da minha uhum. ação. E aí, se eu não vejo a relação entre elas, a Lígia dando oi. Oi, Lígia! Oi, Lígia. E Se eu como não que eu vejo a posso, relação. então, me dar uma dica aí dentro da terapia cognitivo-comportamental? Como que eu Uhum. posso identificar esses pensamentos para eu conseguir identificar esses desencadeantes também, que geram lá no meu comportamento, né? Tem alguma Ótima dica, alguma coisa que eu pergunta. possa perceber? Tem. A principal dica é faça terapia. A Né? segunda, Começa por aí. óbvio, óbvio. A dica prática é: o nosso guia sempre é o nosso sentimento. A nossa emoção, ela tem que ser aquele alerta, sabe? E a emoção, talvez tem pessoas que sintam mais facilmente, percebam mais facilmente a parte física, porque todo sentimento ele vem acompanhado de uma sensação física, né? Quando a Uhum, raiva geralmente é acompanhada de calor, sabe? De uhum. tensão Coração muscular, dispara. coração disparado. Então, sempre tem uma sensação física. Tem pessoas que percebem mais facilmente essa sensação física e tem pessoas que Uhum, percebem o sentimento mesmo, né? A angústia e vão para esse lado um pouquinho mais abstrato. O foco é o que, que eu estou sentindo. A partir do. Porque. E por que, que eu estou falando isso, Gil? Porque antes de observar o que eu estou pensando, eu preciso perceber que tem alguma coisa me incomodando, tem um sentimento me incomodando. uhum, Entende? uhum. Quando eu tô com raiva, por exemplo, pode ser que eu saia atropelando um monte de gente, fazendo um monte de coisa que eu não faria se eu não tivesse com raiva, sem perceber que eu tô com raiva. Eu não sei se Sim, já importância. aconteceu contigo ou com alguém que tá aí ouvindo, mas acontece comigo. De repente, eu falo grossa com o meu marido, por exemplo, sobre alguma coisa, e aí ele pergunta, mas tá tudo bem? Aí eu falo, tô com fome. Percebi que eu tô com fome, entende? Através de um Uhum. comportamento, de uma coisa que talvez não tenha tanta relação, eu percebo uma necessidade básica não atendida, né? E às Então, vezes foi totalmente desconectado daquele sentimento, o comportamento foi desconectado do sentimento, né? E gerou todo um pensamento, não, ele não está querendo falar comigo hoje, e na verdade eu estava com fome. Né? É muito exatamente. interessante esse nomear os sentimentos, né? Escutar até o autoconhecimento, né? Saber que eu fico irritada quando eu estou com fome, por exemplo, né? Eu Uhum, fico sem paciência quando eu estou com sono. Então, conseguir se uhum. identificar, né? A partir disso, surgem as outras nomeações de sentimentos, né? E Ju, isso é simples, mas isso é tão importante, porque eu Uhum, vejo em alguns ambientes isso sendo minimizado ou desvalorizado, mas isso é importante, sabe? Não é sim. porque é simples que é fácil. Não, Uhum, diferente das criancinhas que você acompanha, que você está ensinando desde pequenininha, né? O que é cada sentimento, o que, que pode significar, como lidar com cada um. A maioria dos adultos não teve isso. Ninguém foi sim. educado emocionalmente, ninguém foi É, alfabetizado emocionalmente, né? E aí é difícil eu alfabetizar as emoções do meu filho sem ter o meu próprio vocabulário emocional bem claro, né? sem ter passado por isso antes, né? Então, assim, Uhum. hoje é um grande ganho existir a terapia infantil, por exemplo, para trabalhar dos sentimentos, trabalhar das emoções. Isso é maravilhoso. Quando eu escuto dos pais falando, nossa, o meu filho chegou e disse que estava com raiva. Ou ele chegou para mim e falou, mãe, estou chateada. Eu falo, ah, que felicidade, porque é tão bom eles conseguirem nomear o que eles estão sentindo, até para não terem comportamentos disruptivos, comportamentos agressivos, sem entender o que eles estão passando. Tanto que essa busca de dizer, mãe, estou chateado, estou querendo falar do que eu estou sentindo. E faz muito Uhum. sentido quando você diz, os adultos
que hoje são adultos, pouquíssimos tiveram acesso a isso, né? Porque não se tinha uma educação emocional antigamente. Né? E aí Sim, chega exatamente. muitas dificuldades de comportamento, de relacionamentos, né? Ó, tem uma pergunta: Uhum. como diminuir a ansiedade e ter maior controle durante a quarentena? Responde para nós aí. Pergunta fácil, né? Pergunta fácil, Nato Pascoal. Não sei se é Nath ou Nato mesmo. Não existe uma receita de bolo, gente. Eu vejo e eu acho que isso é uma coisa bem importante. Quem tá aí presta bem atenção nisso, porque tá cheio de receita de bolo na internet e a receita de bolo não vai funcionar. Pode até ser que funcione, tá? Mas pode causar um Momentaneamente, né? ou nem momentaneamente, que eu acho que é mais ansiogênico ainda, porque pode ser ainda pior se eu testo um monte de receita de bolo e nenhuma funciona, entende? É Porque eu verdade. acho que não tá claro por aí que cada um vai ter uma receita de bolo. Você vai ter que ir testando para ver qual ingrediente que você aceita. Se tu é intolerante a glúten, se tu é intolerante à lactose ou não, entende? A gente vai ter que ir vendo o que que é que faz parte do teu bolo. Técnicas de respiração é algo que funciona para a maioria das pessoas, né? Para todas, Uhum. quando é feito em condições favoráveis, né? Sob orientação adequada, funciona para todo mundo. Mas como a gente não tem controle sobre isso, não vou dizer aqui que funciona para todo mundo, porque pode ser que tu vai pesquisar no YouTube respiração diafragmática e tu não consiga relaxar com isso. Mas a respiração é um dos recursos mais poderosos para lidar com a ansiedade, né? O tipo de respiração Sim, pelo diafragma é o que mais vai trazer tranquilidade, diminuir a ansiedade nesse dia a dia. Agora, ter maior controle durante a quarentena, tem uma parte que sinto muito, a gente não tem controle sobre praticamente nada, né? Eu acho que é. a gente vem de um lugar que ensinaram pra gente que a gente pode ter controle sobre tudo. E, na verdade, talvez seja muito mais benéfico e muito mais calmante eu aceitar que eu não tenho controle sobre certas coisas. Faz sentido isso, Ju? Entende o que eu quero Muito, dizer? e assim, claro, porque até porque se a gente for pensar ansiedade e controle, eles são contrários, né? Porque o ansioso, o perfil do ansioso, ele quer ter o controle de tudo, mas ele não dá conta de ter esse controle. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, né? Quando algo não está dentro do nosso imaginário de controle, né? Que a gente não tem previsão, que a gente não tem nada que diga para a gente vai ser assim ou não vai ser assim, o nível de ansiedade aumenta, né? Porque é exatamente isso. O controle e a ansiedade, eles são contraditórios aí entre si, né? E aí é o que você falou, não existe receita de bolo, não tem como a gente dizer faça isso, né? A Uhum, respiração é um dos mecanismos já comprovados que a gente trabalha aí com alívio da ansiedade, principalmente porque você está mandando mensagem para o seu próprio corpo, você está se conhecendo, você está conhecendo a sua própria respiração, conhecendo o seu pulmão, né? Então, isso é dentro do autoconhecimento também. Você está mandando mensagem para o seu cérebro: ó, estou tendo o controle do meu corpo. E aí isso reduz a uhum, ansiedade, né? Para algumas pessoas, para outras é entediante, a mesma coisa yoga. Você fala, não, faz uhum. yoga, faz meditação. Pro ansioso, um TDAH vai chutar tudo que vê pela frente, não vai dar conta disso. E aí isso me faz lembrar do tema da nossa live também, porque do mesmo jeito que não existe um remédio que funcione para todo mundo, não existe uma técnica que vá reduzir a ansiedade de todo mundo, não existe uma coisa que vai significar autocuidado para todo mundo, né? Às vezes autocuidado, eu vi uma amiga minha entrando aqui, Elisa, ela tem um orquidário, coisa mais linda, ela adora orquídeas. Às vezes Ah, que legal! autocuidado às vezes autocuidado vai ser poder cuidar das minhas plantas, sabe? Cuidar olhando para mim, né? Tirar um tempo de Sim, mexer com a terra, de olhar a plantinha crescer, né? E ver que eu sou a responsável por isso, né? Tenho parte da responsabilidade disso, né? E às vezes autocuidado, às vezes mexer com planta vai ser entediante para alguém, né? Então, sim. é ir testando. Ansiedade É faz parte importante da. isso. Ai, desculpa, Ju. Você quer falar Nada, alguma pode coisa? continuar.
Não, eu achei interessante, porque o autocuidado é exatamente isso, é o que, que cada um se sente bem. Às vezes se sente bem de fazer uma comida, às vezes se sente bem de fazer de assistir um filme, de cuidar de uma planta. Cada um tem que se descobrir aí, né? Vamos ver a Uhum. perguntinha. A ansiedade faz parte da frustração? Sandra Mara, eu acho que pode fazer e pode não fazer. Eu não acho que tem uma relação sempre, sabe, de ansiedade com frustração. Porque eu posso me frustrar por outras questões, mas a tua pergunta me faz pensar aqui. Quando eu crio uma expectativa de alguma coisa e essa expectativa me gera ansiedade, a chance de eu me frustrar com isso aumenta, sabe? Se a minha expectativa não Uhum, está adequada à realidade e quando a expectativa é alta, tem ansiedade, aí sim faz parte da frustração, né? Depende do tipo de uhum, frustração que a gente está falando. Pode ser que eu me frustre por outros motivos, né? E a frustração em si, uhum, ele talvez pode estar bem relacionado à tristeza, à desesperança, né? A outros sentimentos que não uhum. só a ansiedade. O que que É tu muito acha, Ju? legal isso que você, muito legal esse pensamento que você teve, porque quando a nossa expectativa ela é muito alta, quando a gente coloca data, quando a gente coloca previsão, o nível de frustração com certeza vai ser maior, porque não necessariamente vai dar certo. Não necessariamente vai ter um fim, a quarentena, né? Ah, 40 dias já passou. Não necessariamente é 40 dias. Não necessariamente eu preciso ter uma data para volta às aulas, não necessariamente eu preciso ter uma data para volta ao atendimento. Então, eu posso deixar as coisas sendo, caminhar por elas mesmas. E aí eu diminuo minha ansiedade e o meu risco de frustração é bem menor, né? Tem outra pergunta da Exatamente. Flávia. Como Ótima conseguir pergunta. esse momento para me cuidar? Nossa senhora, que pergunta legal, hein, Flávia? Flávia, se tu é mãe, primeiro eu digo, sinto muito, teus momentos são mais difíceis de conseguir quanto o de quem não é mãe, sabe? Eu acho que essa é uma questão bem importante da gente pensar, porque tem uma maternidade idealizada aí como se fosse apenas mil maravilhas, que não tem dificuldade, né? E eu não posso sofrer. Eu vejo muito esse conflito, Ju, no meu consultório. Se eu amo meu É filho, eu não linda. posso. Nossa, maternidade é uma coisa Exatamente. maravilhosa, né? É plantada isso para as pessoas, né? Seja mãe, Dia das Mães, então é o dia mais lindo que existe, né? Ser mãe, né? A amamentação é linda, vai ver como é a amamentação, é sofrida, né, para as mães. Não é um processo fácil a gestação, o parir, o cuidar, o ceder, o tirar de si para cuidar do outro, né? E aí eu costumo sempre perguntar, tu tá falando da maternidade da Disney ou tu tá falando da maternidade real, né? Porque no mundo real eu posso amar muito o meu filho e ter coisas que ele faz que me deixam com raiva, que me deixam chateada, sabe? Que me tiram do controle, sabe? Isso não significa Sim, que eu odeio o meu filho, não significa que eu tenho raiva dele. Não, não, significa que eu tô sentindo algo desagradável por algo que ele fez, tá? E aí, o jeito que eu interpreto isso é que vai dizer se eu fico, como eu vou me sentir, né? Mas pensando junto contigo, Flávia, dentro do mundo materno, você vai ter que pedir ajuda. De verdade, eu admiro muito quem é mãe independente, porque eu acho que filho é uma coisa que foi feito para ser em dupla ou mais, né? Olha, quanto mais uhum, suporte a gente tem, melhor. E quando a gente não tem esse suporte, é realmente difícil. Mas aí tu vai ter que sim, pensar, se tu tem com quem. Primeiro de tudo é pensar quem é minha rede de apoio. Quem é que pode dividir, que divide os cuidados do meu filho comigo, né? Da minha filha comigo. É minha mãe, é meu vizinho, é o meu marido, quem que é, né? E uhum, aí, nesses momentos, se não tem nada disso, é no momento que ele está dormindo, no momento que ele está descansado, no momento que ele está concentrado em alguma atividade dele que não demande a uhum. minha atenção, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito de ler, e o horário dela de ler é durante a madrugada, porque ela tem dois pequenininhos e não tem outro horário, né? Ela não consegue dividir muitas tarefas com outra pessoa.
Então, Sim. Flávia, eu acho que conseguir esse horário é olhar para a tua rotina, olhar para a tua rede de apoio e ver como que isso vai funcionar dentro da tua rede de apoio, dentro da tua rotina. E eu acho que uma coisa bem Uhum. importante, Ju, é a gente testar, porque a gente tem mania de pensar alguma coisa e não questionar os nossos pensamentos, sabe? Ah, eu vou pedir para a Uhum. Ju cuidar das minhas crianças para eu ir à tarde, sei lá, comprar um negócio que eu quero. Ai, mas a Ju não vai querer, ela vai se incomodar, eu vou dar Uhum. trabalho. Eu não sei, entende? Eu não sei. Se eu confio demais nos meus pensamentos, pode ser uma cilada. Claro, eu não vou É isso que eu ia ser. até pontuar, né? A coragem de delegar, porque muitas mães não têm essa coragem. Às vezes até tem uma rede de apoio que está ali, mas ela não olha para essa rede de apoio como possível. Então, às vezes, não, eu não vou deixar Uhum, com meus pais porque eles estão cansados, porque pergunta primeiro, né? Conversa com a amiga se pode, né? Com o marido, com o pai da uhum. criança, né? Às vezes é casado, às vezes é separado, veja se é possível. Então, antes do sim, do não, a gente tem o sim também, e antes do não, a gente tem o sim, sei lá, me enrolei agora. Quando a O gente não a gente vai sempre pedir tem. isso, o não a gente já tem, e o sim pode É. vir e tá tudo bem, e pode vir o não também. Aí tenta outra pessoa, tenta outro dia. Então, assim, dá para ter uma organização aí para privar esse cuidado, né? Privilegiar esse cuidado, de ter esse autocuidado, até porque você tendo o seu tempo, você vai conseguir ter um tempo mais saudável com seu filho depois. Você vai estar mais tranquilo, Uhum. naquele comportamento ruim que ele teve, você vai conseguir manejar de uma forma melhor, E aí né? também, Ju, me faz pensar que talvez seja importante a gente pensar como incluir o autocuidado na nossa rotina, sabe? Ah, Uhum, no banho que eu tomo, mudar a temperatura do banho que eu tomo, ou comprar de vez em quando uma loção mais cheirosa, entende? Uma coisa sim, simples, uma coisa sim, pequenininha, mas que vê que aquilo ali é para mim. Qual que é o momento? uhum, Fazer a comida que eu quero, porque tem é, nesse jogo de eu faço tudo pelo meu filho e nada pra mim, aí eu sempre faço a comida favorita dele e acabo nem fazendo o que eu gosto, esquecendo o que eu gosto de comer. Eu olho pois demais é. pro outro e esqueço de olhar pra mim. Aí não vai rolar Até para autocuidado. apresentar para o filho, né? Olha, meu filho, eu gosto dessa comida. Olha, você prova a comida preferida da mamãe, a comida preferida do papai. Então, assim, é importante também para o outro te conhecer, né? Saber qual o perfume que você gosta, qual a massagem que você gosta, né? Qual é o seu momento preferido, até para que as pessoas possam respeitar isso também, né? E é muito legal, é muito importante quando você fala colocar isso na rotina, porque a gente pensa, quando a gente fala Uhum, rotina, as pessoas pensam, a gente orienta muito isso na terapia individual infantil, né? Fazer a rotina da uhum, criança. As pessoas pensam só que é só as obrigações, e não, envolve a rotina. Eu uhum, sempre falo, faça a rotina e me manda que eu vou corrigir. Porque ali eu vou colocar o uhum, lazer, ali eu vou colocar o momento da família, eu vou colocar o momento da mãe sozinha, né? O momento do autocuidado, que acaba passando batido e como desimportante, né? Desinteressante. E quanto, na uhum. verdade, o cuidar de si, o autocuidado, precisa estar em primeiro lugar, né? Sabe o exemplo mais clássico que tem? Não sei se quem está assistindo já andou de avião, mas quando a gente anda de avião e vem aquele anúncio de que se alguma coisa acontecer, as máscaras de oxigênio vão cair, né? Qual que é a instrução? Aham. Eu coloco primeiro em quem? Se eu tiver um bebê, eu coloco primeiro no bebê? Não. A instrução é coloque primeiro em você e depois ajude as pessoas que estão ao seu redor. Porque se a gente É, morrer, a gente não cuida de ninguém, né? é. Então, esse cuidado, ele é necessário. Ele não eu acho que a gente. E outra das distorções que a gente estava falando, que eu citei, é a distorção 8 ou 80. Pensamento dicotômico, Uhum. né? Eu ter um momento de autocuidado não é eu ser egoísta. Eu pensar em mim não é necessariamente eu ser egoísta. Uma distância entre essas coisas, né? Sim. Ó, o Tem Fernando uma. está falando. Eu Uhum, gosto de massagem e carinho. Isso ficou bem claro aqui em casa. Muito bem, Fernando. Isso é muito importante. uhum, Tem que deixar uhum. claro, tem que mostrar, tem que, né? Porque senão, você não faz em mim, você não fez o que eu gosto, mas eu não sabia. E aí, como que eu vou adivinhar? Aham. Ninguém tem bola de cristal, né?
Exatamente, exatamente. E também de achar formas de poder se massagear, né? E se fazer Sim, carinho, porque é claro que é gostoso receber uma massagem do outro, né? Mas também pode ser muito gostoso eu mesma fazer uma massagem em mim, né? Eu acho que isso é importante também, eu poder me acolher, né? Ju, isso sim. que tu tinha falado antes me fez pensar nessa questão do filho perceber, né, de saber qual que é a comida favorita Uhum. do pai, de perceber, me faz pensar muito que muitas vezes os pais esquecem que estão sendo modelo o tempo todo, né? Eles são um modelo o Sim. tempo todo. Então, não adianta eu fazer de tudo pelo meu filho e não fazer nada por mim, porque eu vou estar ensinando para ele que você tem que fazer, meu filho, tudo pelos outros e nada por você. E não é isso Olha que só. um pai quer ensinar. Faz sentido, Ju? Muito, né? Isso faz parte da maturidade emocional aí, né? Porque eu tô dando o exemplo de que é possível sim ter o meu momento, é possível sim me cuidar, né? E eu tô ensinando ele, eu posso dizer, meu filho, agora eu não quero conversar porque eu estou triste, né? Depois a gente conversa, pode ser? Então, assim, eu Uhum. também posso falar dos meus sentimentos com os meus filhos. Eu oriento muito isso para os pais. Respeite você, respeite o seu momento. Mostre para ele que você também sente. Você, né? Algumas mães falam, mas eu não posso chorar na frente do meu filho. Eu falo, você não pode expressar o que você sente para o seu filho? Você está dizendo para ele, então, que ele não pode expressar os sentimentos dele? Porque nós, os pais são espelhos, sim, né? Aham, Enquanto eles se cuidam, enquanto eles expressam, enquanto eles falam disso, os filhos estão aprendendo a lidar com a vida, né? Ó, Flávia uhum. está concordando, muito sentido. Que bom, Que Flávia, que está bom. fazendo sentido aí, porque a gente sabe que também não é simples e fácil ter filhos em casa, conseguir esse momento do autocuidado, mas é importante a reflexão. Opa, peraí, eu preciso me cuidar, pode ser um momento pequeno no dia, pode ser aquele momentinho só meu, no banho, né? Como a Stephanie falou, aquele banho que é mais demorado, né? Do meu jeito, né? Ah, eu gosto de fazer hidratação no meu cabelo, então faz a hidratação e vai ser tudo bem, né? Tá perguntando aqui, quais os cuidados com a saúde mental vocês da área utilizam? Ótima pergunta. Quer começar, Ju, ou eu começo? Pode falar. Tá. Os meus autocuidados em primeiro lugar, terapia, tá? Eu faço terapia semanalmente, às vezes dou uma espaçada, mas é muito importante para mim poder ter esse lugar de reflexão sobre meus próprios sentimentos, meus próprios pensamentos, até para conseguir diferenciar o que, que é meu, o que, que é do outro, tá? Então, terapia Sim. é o principal para mim. Uma coisa que para mim é muito importante, e aqui em Cuiabá eu tenho até sofrido um pouquinho com isso, Ju. Eu moro aqui há pouco tempo, não, há um ano, né? Mas ver o pôr do sol é algo que para mim é muito prazeroso, muito. E Sim. aqui, às vezes, eu tenho dificuldade. Se eu tô no consultório, é muito bonito, né? Aí se eu tô sem Uhum, eu clientes vejo na suas hora, eu fotos. fico. Exato, é um momento que eu paro, pego meu chazinho, ou meu cafezinho, ou minha água mesmo e contemplo. Para mim, isso é muito autocuidado. E comida, claro, eu, eu sou muito de autocuidado com comida. E qual que é a relação disso, tá? Eu acho que tudo tá meio interligado, porque quando ele perguntou autocuidado com a saúde mental, cuidados com a saúde mental, não tem como a gente diferenciar tanto da saúde física, tá? Então, ir para fazer um exercício físico, né? Agora não ir para academia, mas fazer em casa, ou fazer uma meditação, eu não tenho o hábito de meditar, mas com alguma frequência eu faço meditação, isso também é um autocuidado que eu tenho. Até por ter a sensação de que eu estou cuidando do meu corpo, cuidando de mim, pode não, influencia totalmente na saúde mental. Então, acho que para mim, Sim. principalmente é terapia, contemplação do pôr do sol e da natureza. Eu tô sofrendo agora porque eu tô sem natureza. Meu consultório aqui, ó, cheio de plantinha, mas tô longe do matinho. Mato é bom para mim, faz parte desse autocuidado. E a comida. E para ti, Ju? Eu acho que se a gente não se escuta, se a gente não se conhece, se a gente não se entende, se respeita, principalmente nós da área da psicologia, não conseguimos escutar o outro, não conseguimos dar a voz para o sofrimento do outro, né? O nosso ouvido vai estar assim, fechadinho, porque eu não escutei o meu primeiro, né? Então eu não vou dar conta de escutar o sofrimento do outro. Isso é tão importante. A terapia
do psicólogo é assim, é a base, né? Eu faço terapia desde adolescente, sabe? Então tem um longo caminho aí que é como você falou, em alguns momentos a gente passa, volta, para, porque é uma terapia diferente também, né? Uma terapia de Exatamente. psicólogo. Até porque em alguns momentos, alguma fala de um paciente, alguma história que ele vivenciou, toca na gente também. E a gente precisa descarregar isso em algum lugar. Não tem outro jeito, né? E você falando dos meus autocuidados, a academia para mim é o básico da vida, agora não tem, mas tá tudo bem. A gente Uhum. faz exercício em casa, a gente sai para dar uma caminhada, tô aprendendo a assistir filme, coisa que eu não assistia, série, tô aprendendo e tô gostando, né? Coisas que na minha família todo Quebra-cabeça mundo sabe que eu não entra? assisto. Nossa Senhora, o vício da minha Entendi. casa. Quebra-cabeça maravilhoso. Então, assim, entender e valorizar, né? Como você falou, validar as nossas atitudes, né? Então, eu entender, não, quebra-cabeça é uma coisa que eu gosto e que faz bem para mim, então eu vou fazer. Agora, eu vou indicar o quebra-cabeça para outras pessoas? Não sei. Tem gente que vai jogar tudo fora. Então, por Aham. isso não tem receita. Esse exemplo é ótimo. Eu também adoro quebra-cabeça e eu montei um esses dias grandinho, sabe? Eu tive uma amiga que olhou e falou: gente, se eu tivesse aí e tivesse que montar isso, eu ia jogar tudo pela janela, do jeitinho que você falou. Não era autocuidado para ela, né? A Não. Mari falou aqui. Posso ler ou você lê? Pode, por favor. Tá. Mari, essa quarentena aumentou muito o nosso trabalho doméstico, mas aqui em minha casa foi extraordinário para nos cuidar e amar mais uns aos outros. Olha só, Mari, que legal, fazendo disso uma oportunidade, né? De aprendizagem, de estabelecimento de vínculos. Né? Isso é muito importante, a gente conseguir ver as coisas com outros olhos também, né, Stephanie? Não ver só, nossa, que horror, ficar em casa, limpar a casa, que tragédia. Não, eu posso ver que Uhum, é possível, ela está complementando. uhum, Vivo em outro país com uma filha de 8 anos e meu esposo. Olha só que uhum. legal, Mari. É, eu acho, assim, ó, Mari, eu acho muito lindo essa visão. E eu acho que se todo mundo conseguir ver isso, vai ser um pouquinho menos difícil. Mas a gente tem que ter um cuidado para não romantizar, entende? Porque também, e aí é sempre os extremos, né? Eu entendi que a Mari está Sim, aqui no equilíbrio e isso é ótimo, é isso que a gente está buscando sempre, o equilíbrio. Mas quando a gente vai para o extremo de que tudo tem que ser maravilhoso, que eu tenho que encontrar uma coisa maravilhosa neste momento, eu não vou achar porque é uma pandemia, né? Não tem como eu achar sim. maravilhoso, porque o que fez eu poder olhar para esse momento de carinho, me voltar para minha família, o motivo principal, o disparador, na verdade, ele não é agradável, ele é desagradável. Mas felizmente Uhum. tu conseguiu achar um equilíbrio e tirar algo de crescimento, né, dessa Sim, situação. Eu muito acho que legal isso isso é. que você falou, Stephanie. Entender também que o momento que a gente vive, né? Então, assim, cada um está conseguindo lidar da sua forma, né? Alguns em equilíbrio, outros não. Mas é muito importante a gente entender que tem um desencadeante, né? Que eu não faria tudo isso se essa pandemia não tivesse acontecido. Então, por exemplo, Uhum. para mim, né, superação pessoal, eu não faria atendimento online se a pandemia não tivesse acontecido. E eu tô amando, eu tô assim, tendo super resultado e achando que, nossa, depois eu vou continuar, porque deu certo. Mas o desencadeante disso foi realmente a pandemia, né? Senão eu não teria feito. Ó, o Fábio está pedindo. Podem falar um pouco sobre a psicoeducação e respiração com diafragma? A Tá. psicoeducação ela é muito importante, né? Da pessoa saber o que ela tem, ela entender o diagnóstico dela. Eu acho que isso é primordial para um tratamento caminhar. Sem a psicoeducação, o tratamento não caminha. O que que é? Quando a gente fala psicoeducação, o que é É. isso? Uhum. É ensinar mesmo o paciente sobre o que ele tem, ensinar sobre a ansiedade, ensinar sobre o toque, ensinar sobre o transtorno que ele apresenta, tomar a consciência da dificuldade para que ele possa aderir ao tratamento, aderir às ferramentas e desenvolver as suas ferramentas também, né? E a Uhum. respiração com o diafragma é uma das técnicas aí que a terapia comportamental utiliza. Você pode falar com mais propriedade.
Posso, eu até ia falar, a psicoeducação, eu fiquei em dúvida, psicoeducação de quê? Porque em terapia, por exemplo, a gente está fazendo psicoeducação o tempo todo, né? Quando a gente Uhum, está relacionando aqui, porque tudo isso que a gente está falando, dessa identificação, da relação entre as situações, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, isso é o que a gente faz personalizado para a pessoa que está aqui em terapia, entende? É pegar a vida sim. dela e olhar qual que é a relação aqui na vida dela, né? Ponto. Sobre a respiração, Fábio, eu vou sugerir que tu dá uma pesquisada no YouTube, porque a gente poderia fazer uma live inteira só da respiração, tá? O que eu preciso te falar para nesse momento é, funciona, só que só vai ser útil na tua vida a partir do momento que você treinar. Tudo na vida é treino, né? E a respiração Sim. também. Então, dá uma pesquisada no YouTube, eles vão te ensinar, inclusive vão fazer junto contigo, sabe? Tem vídeo explicando como puxar o ar. Geralmente a gente puxa contando até três, segura contando até três, puxa pelo nariz, joga aqui no diafragma o ar, tá? Não aqui no tórax, e solta o ar pela boca contando até seis. Então, inspira três, Uhum, segura três, solta seis pela boca. Essa é o uhum, básico, mas a gente vai ter que ir vendo como que funciona para cada um. Vai ter gente que vai conseguir inspirar quatro, cinco, sabe? Contando um sim. pouquinho mais. Mas a regra básica é inspirar e segurar na mesma contagem e soltar no dobro. E aí é treino, treino e treino, Fábio. Talvez eu Uhum, vejo assim alguns pacientes ansiosos querendo usar a respiração antes de ter treinado por um tempo num momento de crise de ansiedade. Não vai funcionar, sabe? Você vai ter que treinar durante um tempo. Eu sempre, quando eu faço a psicoeducação da respiração em sessão, eu peço para a pessoa treinar durante de 5 a 15 minutos diariamente. Tá? olha Diariamente. só. Depois de um tempo desse treino, é que aí sim vai ser uma ferramenta que a pessoa pode usar numa crise ou antes de ter a crise para não ter a crise. Ok? Uhum. E assim, acho que é importante até falar um pouquinho sobre a crise de ansiedade, né? Como identificar que uma pessoa está numa crise de ansiedade? Eu vejo muito isso nos meus pacientes, às vezes eles não entendem que estão na crise. Eu falo, você está tendo uma crise de ansiedade, né? Você tem alguma dica aí para os pais, né, para os cuidadores, para os adultos, né, dentro da terapia, como que eles podem identificar isso? Tá, eu vou cuidar bastante para não ser. Na verdade, eu só preciso deixar claro que tudo que a gente falar aqui é muito simplista, tá? Muito Sim, superficial. sim. Então, nada substitui, porque às vezes a gente vai dar uma dica, por exemplo, e vai ser muito insuficiente para a pessoa que está ouvindo. E tudo bem, né? Isso aqui é uma Sim. live e a gente está É, falando. Acho que é o início, né? É como se a gente colocasse uma questão e aí depois a gente pode até esmiuçar isso numa conversa ou numa terapia, né? E às vezes liga esse alerta para a pessoa, nossa, eu isso. tenho que procurar ajuda. Aproveitar e pegar o Ok. gancho da pergunta da Flávia. Como convencer a pessoa de que ela precisa de psicoterapia? Acho que entra aí, casou com a pergunta que eu fiz para ti. Tá. Gente, a primeira coisa para perceber. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma crise de ansiedade, porque senão eu não vou conseguir identificar. Né? Não tem como eu saber o que eu estou Sim. sentindo se eu não sei. Né? Não vou discriminar se eu não sei o que é. O nosso cérebro, ele está em constante alerta, sabe? Ele vê um perigo, ele nos prepara para fugir e para lutar. Como animal mesmo, viu, gente? É como se Uhum. fosse um animalzinho na savana, sabe? Se fosse uma zebra e aparece um leão, tudo que acontece no corpinho da zebra para lutar ou para fugir é basicamente o que acontece no nosso corpo. Mas a gente tem uma super vantagem ou não, que é o nosso cérebro não diferencia perigo real de perigo imaginário. Então, eu imaginar que tem um leão aqui na minha frente, o meu corpo vai reagir de uma maneira muito parecida, talvez a intensidade diferente, do que ter um leão ou não, entende? Então, quais são os sintomas físicos de ansiedade? Quando eu estou preparada para lutar ou para fugir, meu coração dispara, eu posso suar, sentir calor e frio ao mesmo tempo, tremer, porque o Uhum. nível de energia do meu corpo sobe muito. Eu posso arrepiar, posso sentir tontura porque a minha pupila dilata, posso sentir dor de barriga, sabe? Ou queimação no estômago, porque meu corpo tá literalmente, gente, é sério, liberando o suco gástrico para tirar o que tem de comida para eu correr mais fácil ou lutar melhor.
Eu acho muito Uhum. maravilhosa essa toda a explicação que existe. Tudo isso tem na internet, vocês podem procurar, tá? Eu acho que é muito legal a gente pesquisar o que acontece com o nosso corpo. Mas eu sou apaixonada por ver que cada coisa que a gente sente e passa tem uma função, sabe? E uma função muito primitiva de sobrevivência. E aí, se eu não sei dessa função primitiva de sobrevivência, eu vou assustar. Eu vou pensar, por que que eu tô sentindo isso? Por que que meu coração tá disparado? Eu vou ter um AVC, É. vou ter Tô com um problema, coronavírus? um coronavírus, né? Vou ter um ataque cardíaco, tô sofrendo de alguma coisa. Quando eu começo a interpretar, aí a ansiedade dispara mesmo, e aí vai chegando, vai entrando numa espiral que chega na crise de ansiedade. Toda ansiedade Uhum. começa pequenininha, pequenininha. Então, se eu conseguir observar, se eu estiver atenta e conseguir discriminar quando ela começa, aí é muito mais fácil de eu relaxar, de eu aceitar ela, lidar com ela, do que se estiver lá na crise, tá? Mas para você Uhum. identificar uma crise é você entendendo os sintomas, poder comparar isso e perceber, né? E Uhum. aí entra a pergunta da Flávia, que é como convencer uma pessoa que ela precisa de terapia? Primeiro, a gente não convence ninguém, né? Não tem jeito, Flávia. Eu acho que, primeira coisa, cuidado com a tua expectativa, porque tu não tem controle sobre essa pessoa que tu tá querendo que faça terapia. E isso é muito triste, mas é a realidade, né? É, Eu, mesmo eu carregando vejo, alguém, levando, botando dentro da cadeira, não adianta. Não é assim que eu se chega lá, né? particularmente, eu já tive várias situações que a pessoa não queria fazer terapia e qual foi o melhor jeito dela se convencer, né? Ela própria querer fazer terapia. Era vendo alguém fazer, alguém próximo e vendo os resultados. Então, se tu, Flávio, não faz terapia, eu sugiro que você faça. Porque você fazendo terapia, descobrindo as coisas que você pode melhorar, né, na tua vida, lidar de um jeito melhor, essa pessoa que está aí do teu ladinho provavelmente vai começar a pensar, ao menos, né? Faz Sim, sentido, sim. Ju? O que que tu acha disso? Eu sempre falo isso, né? Até ontem eu estava atendendo uma mãe, ela disse assim, mas eu queria que meu marido fizesse terapia, ele precisa participar da terapia da filha também, que ele não participa. Eu falei, olha, cada um tem seu tempo, né? Então, quando sua filha, quando você começar a mostrar os resultados da terapia, começar a mudar as coisas em casa, ele vai dizer, opa, o que que é isso que está mudando? É a partir do quê? Ah, então deixa eu conhecer esse negócio, né? O que que é terapia? O que que é psicólogo? Então, eu vejo que tem muito isso. Quando o outro começa a mudar, quando as coisas começam a ficar diferentes, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para dar conta de lidar com isso também, né? E é muito importante. Ninguém leva ninguém para terapia, a pessoa mesmo tem que ir, não tem jeito, né? Principalmente terapia de Exatamente. adulto, né? Na terapia infantil Principalmente, também, porque vem a é, resistência, né? Mas uhum, na terapia de adulto acho que isso grita mais, né? O Fábio totalmente, está porque eu. perguntando. Pode falar, Ju. Geralmente tem um tempo específico para a crise de duração da crise de ansiedade, acho que é do que você estava falando antes aí. Uhum, uhum. Tem tempo de duração da crise. Fábio, não dura mais do que alguns minutos. Só que o problema é que nessa duração pode vir outros pensamentos, outras interpretações que são gatilhos para um novo ciclo, entende? Então, eu não vou te dizer tem um tempo X, tá? Nunca vi pesquisa que fala que Uhum. dura tal tempo para todo mundo. Não. A questão é identificar como que funciona a minha crise, como que funciona qual que é o funcionamento da minha crise e aí conseguir até para poder lidar com isso, né? Sim. E aí entra o autoconhecimento, né? Não sou assim, estou Uhum. sentindo isso, o que que é isso? Preciso procurar ajuda. E eu acho que chega aí no momento quando você fala de crise de ansiedade, quando ele pergunta da duração, se isso está muito frequente, né? Se tem algum que pensamento está por trás disso, né? Então, assim, E, nossa, eu estou pensando em morrer, estou sentindo que eu vou morrer, o que que é isso que está passando na minha cabeça? Né? Não estou vendo saída, então assim é o momento de procurar ajuda. Não tem por onde. E a ajuda entra aí pelo atendimento psicológico, né? Então, é o melhor caminho que, se for necessário, medicação e outros encaminhamentos, o próprio psicólogo vai poder fazer.
Então, o Uhum. caminho é entrar no processo terapêutico para poder se escutar, né? Entender que pensamentos são esses que estão desencadeando esse mal-estar, né? Que é um mal-estar. Não tem E como para ir dizer que não. desenvolvendo a própria receitinha, né? A própria receitinha para ir Sim, usando, né? Porque com certeza. vão ter diferentes remédios, entre aspas, tá, gente? Não medicação, mas vão ter diferentes formas de acolher essa crise, né? Vai ter gente que vai se Uhum, sentir muito bem conversando com um amigo, compartilhando o que ele está sentindo, né? Até a dúvida dele sobre o que está sentindo, porque muitas pessoas que estão numa crise não sabem dizer o que sentem, né? Então, poder ter alguém. sim, E aí, quem está recebendo isso, acho que também é importante, né, Ju, a gente lembrar que quando eu estou recebendo essa informação de alguém que está compartilhando comigo, que está sofrendo, o que está, ou uma crise de ansiedade, é só acolher. Acolhe, sim. ponto. Sem julgamento, sem tentar resolver. Acolher, Uhum. ponto. Né? Né? Escutar, né? Não precisa dar sua opinião. Espera, deixa Não. passar, acolhe, né? Escuta. Dá esse momento também para a pessoa ali e depois vai passar, né? Entender também que vai passar, né? Que é aquele Uhum, momento. uhum. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, né? Quando você cuida, quem cuida de você? Se permitir ser cuidado, se cuidar, ter essa questão do autocuidado, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E o nosso tempo está acabando. Faltam 10 minutinhos para terminar a live aqui. Se Tem mais alguém tiver alguma mais coisa que você alguma queira colocar dúvida. para gente? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que das coisinhas, estou olhando aqui meu roteirinho que eu preparei para não esquecer de nada. Teve uma coisa que eu não falei que eu acho muito importante, e aí é para os pais que estão aí, né? Pais e mães, Uhum. que falta de repertório é diferente de falta de amor. Eu vejo muito pai sofrendo por ter que impor limite, por exemplo. Colocar limite numa criança não é fácil, né? A criança vai ficar com raiva, vai se frustrar, vai reagir. E pensamentos distorcidos comuns são: nossa, eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, eu não devia fazer isso com meu filho. Não, não, é diferente eu não saber como lidar, né, do que eu Uhum. não amo o meu filho. E eu acho que a terapia vem para você aprender repertórios diferentes. Se tu acha que não tá legal o jeito que tu tem colocado limite, ou o jeito que você tem compartilhado sentimentos agradáveis, eu vejo isso também, sabe, Ju? Às vezes é difícil para um adulto compartilhar o que ele sente de agradável. Então, esse Sim. repertório é o que a gente vai trabalhar em terapia, porque o amor já tem, né? Sim, e é tão difícil em alguns momentos poder dizer não para o filho, né? Como a gente estava até discutindo antes, mas eu não tive isso na minha infância, por que que eu vou dizer não para ele? Ele pode ter, mas a gente precisa entender, será que ele precisa disso? Será que ele quer isso? Ou é você que quer? Ou é aquele menino lá na infância que queria, né? Então, conseguir colocar as coisas no lugar, eu acho que a terapia dos pais, esse autocuidado, tem tudo a ver com isso. O que que é meu e o que que é do meu filho, né? O que que é meu nesse momento, o que que eu posso ofertar para ele e o que que está fora do meu limite. A partir daí eu já não Uhum. posso mais, né? Então é importantíssimo esse processo terapêutico para se descobrir também e dizer, eu posso até aqui, meu filho, a partir disso sinto muito. Né? É, Caminhe com as suas pernas, veja o que você pode depois, né? Agora não dá, né? E a é Camila tão tá aqui até agora, Ju. A Camila falou parabéns oh, pela live. Obrigada, Camila. Isso. obrigada. E sabe o que eu lembrei enquanto você estava falando, Ju? Que hoje ainda eu fiz um post sobre isso, né? Das necessidades básicas emocionais que a gente tem. E uma necessidade básica é a de limite, né? Se eu não Sim, recebo o limite dos meus pais durante a minha infância, eu não vou saber lidar, eu não vou ter autocontrole na vida adulta. E é, aí eu vou sofrer porque eu vou ter que aprender isso sozinho, tomando porrada sim. lá fora, né? Eu não vou saber lidar com os limites que a vida impõe, né? A vida E impõe são limites para a vários. gente todos os dias. Vamos pensar num grande limite que a gente está recebendo agora, que é a pandemia, né? Então, a pandemia vem para dizer: não, não saia de casa, se cuide, faça assim. Se você não fizer, infelizmente vai ter uma consequência grave. Então, assim, a gente tem, e depende muito de como a gente acolhe esse limite, né? E foi plantado aonde? Foi plantado lá na infância da nossa vida, né? A Mari está
elogiando. Live maravilhosa, parabéns aos profissionais. Obrigada, Mari, pela sua Obrigada, participação. Mari. Aí de longe, né? Essa é a vantagem do online. A gente pode se conectar de tão longe, né? E dá para fazer até terapia online, né? Com certeza. Você falou, né, que esse foi um momento de descoberta. Eu sou terapeuta, eu atendo online há muitos anos, há muito tempo, né? Até ano passado Olha deu só. uma flexibilizada no nosso conselho, facilitou um pouquinho. Antes a gente tinha número de sessões limitados, casos específicos, ainda tem casos não indicados, mas eles já reconhecem muito mais a eficácia da terapia online. E eu fico muito feliz que os psicólogos estão tendo que se forçar a descobrir essa ferramenta que também tem como funcionar, né? Claro que é mais É isso. gostoso presencial, a gente poder abraçar, né? Ter esse contato presencial. Mas agora com a pandemia nem se abraçar a gente pode mesmo presencial, É. então, né? Mas é possível, né? Quando se coloca alguém disposto a ouvir e alguém disposto a falar, por que não? Né? E é exatamente Totalmente. esse o processo terapêutico, né? Uhum. Stephanie, quero te agradecer de coração. Foi maravilhoso aprender contigo aqui hoje. Acho que quem participou, quem vai assistir o nosso vídeo depois também vai aprender muito. Foi maravilhoso ter você aqui. Você é uma grande profissional, uma referência para a gente na Amigas do Aprender, né? Nossa parceira. A gente encaminha muitos pacientes para você, você para a gente, porque existe uma confiança no trabalho, né? Não é simplesmente amizade, nada disso. É confiança no trabalho, porque a gente vê que tem estudo, que tem base científica, né? E muita dedicação. Que bom, obrigada. Eu também fico muito feliz. Eu também sou muito privilegiada nessa parceria. E a admiração é recíproca. Eu confio, a confiança também. Obrigada, Ju. Ah, que bom, fico feliz. Então tá bom, gente, vamos ficar por Beijo. aqui hoje. Um beijo. Beijo, Laísa. Ah, ela está elogiando. Ah, obrigada. Aí, Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.